Oi. Oi, Beth. Oi, Dani. Oi, Cleiton. Acho que Sandro estava aqui, deu uma saída. Deixa eu até mandar uma mensagem para ele, porque ele entrou e acho que deu uma saída, talvez pensando que não tivesse a Santa aí. Fala, Sandro. Fala, Horácio. E aí? Beth, Dani. Porra. Ele me chama, eu venho. É isso aí, é o cara que não nega. Porra, se me chamar, eu vou, velho. Dani não se lembra desse pagodão, Dani? Lembra que aquele pagodão que tocava? Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou. Eu sou assim, Dani. Me chama que eu vou. Você tá muda, Dani? Você está querendo dizer que eu não me lembro por quê? Porque eu sou velha demais para ter ouvido esse pagodão, não é do meu tempo, é isso que você quer dizer? Não, porque você é a moça que não frequentava essas rodas. Tá. Tem outra, né? Se me chamar, eu vou. Eu vou. Ao Nossa, som minha de filha, Futacô. eu sempre penso nessa. Pô, mas isso aí é Horácio e Beth no Alavonte, rapaz. A gente que é velho vai Vou no mesmo, Alavonte. viu? Vou Beth eu já mesmo. encontrei várias vezes no Alavonte, Eu várias. já fui muitas vezes no Alavonte também, E eu mas também encontrei em Águas várias vezes. depois Ave enjoei do Maria. Alavonte, enjoei de uma maneira. Aí eu amo. Foi mesmo? Pô, é a música, eu conheço as músicas, eu conheço as pessoas que estão lá, conheço alguns caras da banda, pô, é tudo bom pra mim ali, pô. Eu enjoei demais. É Fui ótimo. muitas vezes, mas Horácio também. Horácio, uma vez eu convenci a ele que o carnaval. Lembra? Você falou, o carnaval de Salvador tá uma merda. Eu falei, Horácio, vai lá, velho. Aí ele foi. eu já encontrei com Horácio no Horácio em bailinho água de me quinta. abraçou, me beijou. Obrigado. Foi muito bom. Eu já encontrei com Horácio no bailinho de quinta, não foi, Horácio? Lembra? Foi. Porra, Na Chácara Baluar. Na Baluarte. É. bom demais. Horácio, né, velho? Horácio tem alguma coisa no Campo Grande, porque ele e Tati vão até um certo ponto, depois voltam no mesmo lugar e depois voltam de novo. Ali no Campo Grande. Tem Eu vezes, não, eu gosto da volta, eu vim até Carlos Gomes. mas teve um ano que eu saí no Alavonte, dei a volta, e aí chegou de novo o Baiana System, aí eu dei meia volta. Eu cheguei ali no... Diz que esse ano vai ter lá na Orla, lá em... Aí mata, aí achei horrível. Lá não vou, não. Horácio, Eu vou ficar nas esse bandinhas aí no campo, aí no Pelourinho mesmo. Esse ano do Baiana System fez a mesma coisa. Eu desci com o Alavonte, né? Aí o Alavonte esse ano ele só foi até a Cagital e voltou, né? Nesse ano que fez isso. E aí, pô, eu peguei Baiana System, velho. Chegou no TCA, eu dei meia volta. Falei, não aguento, não tenho mais Eu idade amo. pra isso, não. Eu amo. Mas eu- Tá aí o que é que eu gosto. amo. Não, eu gosto. Eu não tenho quadril pra isso. Dani. Eu vou no meio da confusão. Lá na Porra, suadeira. Você é jovem. De uma Você é jovem de jovem. 50 anos. É. Ave Maria. Olha a ideia. Boa tarde, gente. Tudo Oi, jóia com Bea. vocês? Tudo bem. Que Diga bom. aí, Tava Dani. dando aula, gente. Desculpa o atraso. Mas vem cá, só vai ter professor aqui nessa reunião? É? Claro, a gente vai falar pra Ó, gente mesmo. Eu acabei de relembrar os alunos que também estavam devia. lá sobre o evento. Todos confirmaram que já sabiam e falaram, alguns falaram, tô indo. Eu falei, então tá bom, né? Vamos aguardar. Vamos dar mais 5 minutos aí de tolerância para ver se aí Sérgio Maravilha chegou lá. Sim. Boa tarde. Uma honra. Temos até Sandro Cabral aqui com a gente. Me chama, eu Até? venho, velho. Me chama, eu venho, porra. Que louco. Me chamou, eu venho. Horácio me falou que assim, bom. pô, lógico, eu vou desmarcar até a reunião. Excelente. Muito bom. Rapaz, Ginaldo, saudade Tati. de vocês, viu, velho? Puta saudade. Olha lá, a nossa aluna do PDGS, Patrícia. Oi, Patrícia. Olá, professora Beth, professor Horácio, tudo bom com vocês? Boa tarde a todos, todas. Boa Boa tarde. tarde. Horácio, você tem certeza que você vai até 7 horas, né? Não tenho certeza, não. Eu estou aqui ouvindo, tá? Volto já, rapidinho. Depende aí do que a gente tiver para falar. Vamos compartilhar. Tá. Eu pensei que era só uma comunicação, mas é uma oficina, é? É o quê? Uma palestra? Não, cada um fala um pouquinho dos seus projetos de pesquisa. Ah, tá. Então, compartilhar isso aí, depois discutir. Eu estou tão triste esses dias com esse Brasil que eu não sei nem se eu vou falar de minhas pesquisas. Estou me sentindo péssimo, não estou conseguindo ajudar em nada. Eu preciso me engajar em algum movimento social aí, urgente, para ver se eu vou para a rua.
Com segurança, né? A situação está difícil. Santo, você está escrevendo alguma coisa sobre a Petrobras aí? Rapaz, não, eu tô correndo de entrevista, velho. Eles me ligaram para dar entrevista. Eu tô de Covid, velho. Peguei pela Eu primeira também, vez. Sandra. Eu também tô. Porra, Dani. Também tá, Dani. Tá foda. Mas o meu tá tranquilo, tá leve. Não, a minha, assim, eu tô com dor de cabeça, mas eu não tinha pego ainda, né? Eu, primeira Somos vez. invictos, então, Dani. Poxa. Aí me ligaram hoje, Horácio. O pessoal da assessoria de imprensa ligou, eu correndo. Não quero falar, não. Porra, você tá vendo, né? A governança corporativa, cara, é impressionante, né? Eu dou risada, cara, dos caras da Faria Lima, que falam, não, porque o PT, não sei o que. Eu falo, olha, os liberais de quermesse aí, ó, fazendo o que estão fazendo. Brincadeira. Cara, é surreal, velho. É surreal. É surreal. É o quarto presidente da Petrobras, quer dizer, porra, o cara tem a faca e o queijo na mão, né, para poder fazer, até para poder pegar e, de repente, colocar um novo tributo lá para a Petrobras em cima dos dividendos, sei lá, em cima de qualquer coisa, e fazer políticas discricionárias. Vai lá e desconto, dá para... Isso aí, eu não sei se é o pior, se é a Petrobras que tem capacidade de defesa, porque, né, tem acionista, ou se é o TSE, que tem o ministro da Defesa pressionando para ter uma reunião privada para poder pressionar as urnas eleitorais, né? Só faz com quem abaixa, né, Beth? Quanto mais se abaixa, mais as cuecas aparecem, né? Os militares só fazem isso porque abre espaço. Agora, Horácio, eu dei entrevista na segunda e na terceira troca. Essa que eu me recusei a falar, porque, cara, é o acionista majoritário, ele tem o excedente dele, pô. Ele pode usar o excedente dele para fazer política pública se ele quiser. Pô, e quem indicou o conselho ali? Fui eu? Cara, quem indicou o conselho foi ele mesmo, pô. Um bando de militar que tá tomando conta do poder ali. Se ele quiser fazer política, ele tem que assumir que ele vai dar subsídio. Aí você incentiva o cara assim, a comprar a ação da empresa. E bacana, né? Porque está se jactando que privatizar a Eletrobras. Ele é o único acionista majoritário que ele destrói o valor do acionista minoritário e do majoritário também, porque a declaração dele de ser paga dá um tombo de 30 bilhões na bolsa. Esse é o nível, velho. Como dizeria. É muito ruim, velho. Mas parabéns aí para quem apertou 17 aí. Você, Dani, que apertou 17 aí, Dani. Eu que sou, ó. Eu que sou a amante dele. Ave Maria. Horácio, eu sugiro que a gente já vá começando. Eventualmente, a gente começa até por Sandro, que já está falando um pouquinho, de alguma maneira. O que vocês acham? Faz um preâmbulo aí, Horácio, resgatando para a gente. Então, pessoal, primeiro aqui, obrigado por vocês que estão aqui com a gente, né? A ideia, a gente fez uma reunião ampla em 2019 e a ideia era a gente exatamente ter uma convergência de pesquisas e fizemos um levantamento bem amplo, vários professores fizeram uma apresentação relativamente longa, foi uma tarde inteira, né, colocando competências, dificuldades para pesquisa. Foi bem legal, só que quando a gente começou o semestre seguinte, que seria 2020, veio exatamente a pandemia e teve uma desmobilização e a gente ficou esse tempo todo sem levar adiante essa iniciativa, né, de ter uma visualização mais compartilhada, uma visibilidade mais compartilhada do que a gente vem fazendo de pesquisa. A professora Tânia chegando aí. Então, a ideia era a gente ter esse momento de novo, ou seja, voltar e agora que a gente tem um site do NAP, tudo, a gente tentar utilizar um processo em que essas informações fiquem permanentemente disponíveis, né? E que a gente possa, eventualmente, se engajar um na pesquisa do outro, colaborar, pedir socorro. Então, acho que essa primeira panorâmica aqui é interessante, né? O Sandro também está aqui com a gente, ele tem uma agenda super interessante, tem um olhar também, hoje, que ele conhece bem a nossa realidade, mas tem esse olhar para fora e pode compartilhar com a gente. Então, eu acho que é bem salutar a gente ter essa rodada de apresentação do que a gente anda fazendo e conhecer um pouco mais e aventar oportunidades. A ideia é que a gente tivesse uma participação maior dos discentes,
mas acho que as pessoas estão chegando aí. Boa tarde, Tânia. E eu acho que entre a gente mesmo, a gente já tem assim, um ganho importante, né, de ir conversando aqui. Então, vamos iniciando. Algumas pessoas sinalizaram que iam chegar mais tarde um pouco, então acho que a gente vai ter o quórum aumentando ao longo da nossa conversa aqui. Certo? Então, vou atender a sugestão da Andréia e vou deixar o Sandro aí começar a apresentar, falar um pouquinho sobre o que ele anda fazendo. Não sei se você vai fazer controle de tempo, se você vai fazer inscrição. Veja só. Eu me inscrevo depois também, tá? Tá. A ideia é que fosse também. por 5 minutos a princípio, mas como a gente não tem tanta gente, eu acho que a gente pode chegar até uns 7 minutos, não tem problema. Tá? Até uns 7 minutos acho que está legal. Então tá. Bom, boa tarde a todas e todos aqui. Bom, para quem não me conhece, sou Sandro Cabral, eu sou professor da Escola de Administração, estou dando minha contribuição para o ajuste fiscal há algum tempinho, estou licenciado, então não estou recebendo, mas eu continuo colaborando aí com a escola, apesar de não estar formalmente ali, mas continuo colaborando, e felicidade de vê-los aqui, tudo. Horácio me chamou, eu vim, viu, professora Tânia? E para quem não conhece, a professora Tânia mexeu com ela, mexeu comigo, tá? Pô, saudade, Tânia. Saudade enorme. Dá um abraço, Tânia. Quem é que mexe com Tânia? Porra, mas quando tenta, Tânia é minha mãe. Então, pessoal, eu sou professor de estratégia e trabalho na interface de estratégia e gestão pública, né? E aí o Horácio falou, né? Sou formado aí pela escola mesmo, também está doutorado pela escola, então sou filho dessa casa, assim, mas eu acabei seguindo um caminho que fugiu um pouco da tradição da escola. Eu trabalho bastante com pesquisa quantitativa, né? E tenho tentado publicar eu sempre brinco nesses jornais que ninguém lê, né? Jornais internacionais que ninguém lê lá fora. E, bom, graças a isso também eu consegui uma certa proeminência na academia e está a serviço dos alunos e das alunas aí, dos colegas, para a gente trabalhar conjunto, né? Então, já participando de alguns processos de orientação conjunto aí. E, basicamente, eu trabalho nessa interface de estratégia e gestão pública, né? Eu sou editor adjunto da RAP, né, que é a Administração Pública, e faço parte do conselho editorial do Strategic Management Journal, que é o principal jornal da área de estratégia. E dentro dessa linha, pessoal, o que eu tenho tentado é entender, o que a gente precisa fazer para governos funcionarem melhor, né? Então, basicamente, o que está do lado direito aqui, que explica o lado esquerdo, onde esquerda é desempenho. Trabalho com método quantitativo, qualitativo, tudo também, né? Então, o método depende da pergunta que eu quero responder. Eu tenho me interessado muito por essas questões de relações público-privadas, né? Foi fruto até da minha tese de doutorado, fiz há 15 anos atrás no próprio NPGA, sobre a questão de participação privada em prisões, então trabalho muito com essa questão de parceria público-privada, né? Relações. E mais recentemente eu tenho investigado questões ligadas à interseccionalidade. Aliás, Horácio, eu já falei meio mundo meio mundo sobre esse trabalho assim de delegacia de mulher, só não falei na minha casa, que é a UFBA, né? Então, se quiser me chamar e fala que trabalho sobre a questão de interseccionalidade, a gente tem o trabalho mais recente, está publicado na Public Administration Review, e recentemente saiu até uma reportagem grande na Globo sobre ele e tudo, e onde a gente mostra, né, que você tem uma série de organizações, uma forma de organizar o setor público que favorece grupos desfavorecidos, no caso, mulheres, né? Mas quando a gente vai para a intersecção, a gente vê que não são todos os tipos de mulheres, né? Então, basicamente, a gente testa essa teoria em delegacias de mulher, com a base de dados aí de 16 anos, e vê que delegacia de mulher está beneficiando as mulheres em termos de redução de homicídio, na média, mas quando a gente abre, vê que esse efeito acontece nas mulheres brancas, mulheres pretas, pretas e pardas, infelizmente não são beneficiadas, a não ser quando aí a gente discute quando pretas e pardas são beneficiadas, e tem umas implicações para a pólice aí, tem uns mecanismos ali que a gente testa bonitinho aí. Esse é o trabalho mais recente, se achar que tem espaço aí, eu tenho falado bastante com o da fora sobre ele aí, tá? Então, é isso. Então, qualquer coisa tem, se dá um Google, você acha minha página, tem os working papers que eu estou trabalhando lá. Eu sou da UFPA, eu sou licenciado, eu estou no INSPER, lá em São Paulo,
Lá eu coordeno um mestrado em política pública e esse mestrado, a gente está assinando um acordo com o NPJ agora para dar mobilidade acadêmica, para permitir que alunos daqui cursem lá sem custo, nada. Na verdade, sem esse acordo já está funcionando, tá? Tem uma questão burocrática nossa, de uma ata de reunião que tem pedido que a gente assine esse contrato da nossa parte lá, mas está à disposição, pessoal. Se vocês quiserem, o que se pode oferecer lá é, sobretudo, o que não tem aqui, né? Então, uma formação um pouco mais analítica, está à disposição. A questão agora é que com o mundo voltou no presencial lá, o curso online está um pouco mais complicado. Mas se algum aluno queira fazer uma temporada de doutorado de sanduíche lá, dependendo do nível de interesse que for, se tiver match com o que a gente pesquisa, está à disposição lá para passar a temporada lá. Tem espaço, tem tudo, mas tem que ver a questão do interesse aí. Então, Horácio, dentro dos meus 5 minutos aqui era isso. Eu cumpro ordens. Você falou 5 minutos, é 5 minutos. Valeu, Sandro. Na verdade, assim, o Sandro é um cara gentilíssimo e ele é realmente um apaixonado pela nossa escola. Não tem absolutamente nada, né? Desde da época que eu estava na direção, em todas as ocasiões, como pesquisador, como professor, que eu precisasse da presença do Sandro, que ele me negasse. Então, além de um colega e um amigo aí, obrigado mais uma vez por estar aqui compartilhando com a gente. Vou passar minha vez para a Tânia, depois de Tânia eu falo. Pronto, então vamos passar para a Tânia, depois de Tânia já tem a André inscrita e a gente vai levando. Só falta o microfone. Tá sem áudio, Tânia. Tem que abrir o microfone. Pronto. Eu acho que Agora. primeiro a coordenadora. Vamos ouvir a Andréia. Eu gosto da hierarquia. Pois então, justamente, né? Antiguidade não dizem que é posto, mas tudo bem, vamos lá. Obrigada, Tânia. Na verdade, primeiro, rapidamente, expressar minha satisfação de Horácio estar resgatando esse trabalho, né? Logo que eu cheguei na Escola de Administração em 2019, cheguei, né? Já fazia parte, sei lá quanto tempo, enquanto mestranda, doutoranda, pós-doutoranda e tal, mas quando eu cheguei enquanto professora, Horácio me chamou, ele era diretor da escola e me convidou para ajudar a pensar nesse processo, né, da gente compartilhar o que a gente estava fazendo de pesquisa. E foi uma troca riquíssima que a gente realizou em 2019. E eu acho que a gente já começa essa troca muito bem, porque assim, eu nunca nem pensava em vislumbrar alguma possibilidade de interface de pesquisa com o Sandro. E agora que ele falou dessas pesquisas mais recentes dele com interseccionalidade, eu já começo a ver, opa, deixa eu ver como é que a gente pode trabalhar melhor, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Andréa Ventura, eu atualmente faço a coordenação do mestrado acadêmico e do doutorado acadêmico do NPGA, e enquanto professora eu leciono algumas disciplinas ligadas a desenvolvimento sustentável, ética e responsabilidade social, e também estou bem ligada agora a seminários de pesquisa no NPGA. E, enquanto pesquisadora, eu venho já há mais de 15 anos trabalhando com temáticas ligadas à sustentabilidade, mais precisamente mudanças climáticas. E há 2 anos e meio, eu venho fazendo uma migração muito grande nas minhas pesquisas, né? Porque eu saio de conflitos ambientais ou socioambientais no mestrado, vou para tecnologias sociais no doutorado, tecnologias sociais de enfrentamento às mudanças climáticas, e agora, mais precisamente, a partir de 2019, por conta de um convite que o meu grupo de pesquisa recebeu por parte da Prefeitura Municipal de Salvador, eu venho olhando para a governança, que eu sempre olhei para a governança global do clima, num olhar global local, muito forte, né? No doutorado eu estudei as regiões semiáridas, principalmente da Bahia, mas eu venho trazer o olhar para a cidade. Então, eu estou no momento ajudando o professor Célio Andrade na coordenação de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, que trata sobre cidades resilientes de baixo carbono. Nós estamos estudando, no momento, 6 cidades brasileiras que estão, de alguma maneira, desenvolvendo estratégias de enfrentamento, não só a mudanças climáticas, mas a situações de desenvolvimento que precisam de estratégias. Então, quando você fala de estratégia, eu preciso estudar estratégia, Sandro? Mas existe um documento que vem sendo amparado por organismos internacionais que se chama a Estratégia de Resiliência. Algumas cidades do Brasil já adotaram essa estratégia, Salvador, Rio,
e Porto Alegre, precisamente, mas a gente está fazendo um comparativo dessas cidades com outras cidades que vêm se preparando para ter um desenvolvimento dito mais sustentável, que são elas Santos, Campinas e Recife. Então, a gente está, nesse momento, caminhando para a pesquisa final, né? A gente conseguiu uma prorrogação do prazo, porque a gente não conseguiu fazer viagens, né? Pandemia e tal, então a gente tem até fevereiro de 2023 para desenvolver essa pesquisa, e que toca muito propriamente as questões de vulnerabilidade, né? Entre elas as questões de gênero, especialmente, as mulheres são as mais atingidas pelas questões das mudanças climáticas, a questão de renda. Então, as pessoas mais pobres do mundo são as que menos contribuem para as mudanças climáticas e são as que mais fortemente são afetadas por elas, né? A questão de raça também, especialmente na cidade de Salvador, vem se demonstrando algo extremamente importante para a gente olhar para os impactos das mudanças climáticas e para a necessidade de estratégias de desenvolvimento que tragam, de fato, a inclusão das questões sociais, socioambientais. É isso, então, no momento, para além desse grupo de pesquisa, que todos estão convidados a conhecer e participar, enfim, que se chama GPS, Governança para a Sustentabilidade e Gestão de Baixo Carbono, que eu estou coordenando atualmente. Muitos dos pesquisadores desse grupo de pesquisa fazem parte do painel Salvador Mudança do Clima. Eu, atualmente, eu coordeno a Câmara Temática de Resiliência e estou na vice-coordenação da Câmara Temática de Inovação para a Sustentabilidade. Tentando, né, Beth? Porque no meio disso tudo o NPJ nos atropela, não sei como é que a gente consegue fazer pesquisa, mas a gente tenta. E é isso, creio que eu também fiquei dentro dos meus minutinhos aí, reservados. Vamos ter que conversar, viu, Sandro? Perfeito, Andréa. Ótimo. Beth está com a mão levantada, não sei se você quer fazer algum comentário, porque assim... Não, eu quero me inscrever e não sei como, é com a mãozinha? Pronto, então vamos fazer Tânia e depois Beth. Depois Dani, né? E aí eu posso vir, tem o professor Guilherme que chegou aqui também, e eu posso vir também logo depois, o professor Sérgio também que está aqui com a gente. Então, É só fazer o registro, o professor Guilherme cada vez mais elegante, né, professora Tânia? Impressionante, como ele tá bonito, né? Olha, que charme. Ó, me poupe, viu, rapaz? Me poupe. Que puro charme. Bem, vamos lá, Tânia, por favor. Não sei se a professora Daniela quer falar antes de mim, chefe de departamento. Como eu disse, eu respeito as hierarquias. De jeito nenhum, fique à vontade. Tá bom. Bom, eu vou falar rapidamente. Eu acho que todos vocês conhecem, né, o CIAGS, que é um grupo de pesquisa do CNPq, que é a sigla do Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social, que nós temos há 20 anos e que foi mantido, tem sido mantido pelo CNPq como grupo de pesquisa, embora muitos dos grupos de pesquisa apareçam e desapareçam, né? A universidade perdeu quase que 50% dos seus grupos agora. Bem, então, o que faz o CIAGS? O que antigamente tínhamos um grupo de pesquisa chamado NEPOL, Núcleo de Estudos sobre Poderes e Organizações Locais, que depois, então, passou a ser CIAGS, e aí eu coordeno este grupo, que tem trabalhado com os sentidos e significados do que se chama de gestão social associado ao desenvolvimento territorial. Então, há uma preocupação com o desenvolvimento territorial em todas as esferas e escalas e com os sentidos e significados da gestão social. Sendo que a gestão social não é a gestão apenas dos excluídos, não é a gestão orientada para o resgate, né, dessa situação de pobreza, enfim, embora seja este contexto que nós estamos vivendo, mas eu estou no momento, só para vocês informarem, o futuro. Me interessa mais falar o futuro e convidar aqueles que queiram se integrar ao CIAGS. Quais são os sentidos e os significados da gestão social neste momento, que estamos vivendo situações muito sérias, né? Aí foi falado interseccionalidade, foi falado, né, uma série de coisas que tem essa conexão. Então,
que a gente está vendo essa questão da exclusão, mas também eu pergunto, e as elites? Isso não é também sociedade? Isso não é também gestão social? E a gestão social, será que ela é só a gestão do bem? Ou nós temos que entender também como é que se faz a gestão social na perspectiva do mal? Nós estamos vivendo isso o tempo todo. E é reconhecer aquilo que é humano, aquilo que está dentro de nós, aquilo que faz parte da nossa humanidade para o bem e para o mal. Então, eu acho que esses sentidos e significados da gestão social, os novos sentidos e significados, e também as novas esferas e escalas territoriais, que nós já trabalhamos muito nesses anos todos, não vou listar porque não caberia nos 5 minutos, muitas pesquisas apoiadas pelo CNPq, apoiadas pela FINEP, apoiadas pela FAPESP, que está, aliás, nos devendo e agora vai nos pagar. Informo que assumiu a direção da FAPESP nesse momento político um ex-aluno da Escola de Administração, que quando eu soube, fui falar com o diretor da FAPESP, sem saber que ele tinha sido aluno da nossa graduação, e disse, vamos pagar, professor, o que estamos devendo desde 2014. Bem, então tem aí, eu vou enviar para vocês de uma maneira mais configurada e consistente, o que são essas temáticas, o que são esses desafios, como nós vemos, e queremos que vocês acrescentem de suas pesquisas. Falhou, né? Acho que Tânia congelou aqui. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para a professora Elizabeth Matos, e aí, se Tânia voltar, ela finaliza. Pode ser? Beth, por favor. Oi. Tânia, daqui a pouco ela volta, e aí eu vou ter que parar, tá? Então, esse é um daqueles momentos, né, que a gente merece, né, eternizar, digamos assim, né? Eu não lembro dessa, a gente gravou naquela primeira edição, né, quando o Horácio era diretor da escola ainda, mas ficou muito na nossa memória. Você fez slides, a gente apresentou, você tem uma memória escrita, né, do que nós mandamos para vocês dois, né? Então está registrado de algum modo, né? Esse é o segundo. Só fazer uma pergunta. Beth, a gente não está gravando aqui. Está gravando. Está gravando. Ficou gravação automática, Horácio. Automático, lembra que eu conversei com você? Tá. E aí eu acho que esse evento, ele é um daqueles momentos que faz com que a gente observe, particularmente no que diz respeito à função, né? Mas, ou seja, é essencial de uma pós-graduação, que é o que a gente está produzindo, né? E como é que a gente, né? E como é que essa nossa produção, seja de estudantes, de egressos, né? E de professores, principalmente, ela se articula entre si. Então, quando você vê Sandro falando de estratégia, quando você vê André dizendo que encontra aderências, né? E eu, idem, né? A primeira coisa que eu anotei aqui quando o Sandro falou foi, eita, tá tô dentro aí, né? Porque minha pesquisa, eu vou pedir licença aqui a Horácio e a vocês, para poder só mostrar aqui o que é que a gente está fazendo. Está aparecendo aí? Sim. Então, essas são as linhas, as áreas de pesquisa, digamos assim, os projetos de pesquisa, né, que eu atuo aí mais diretamente. O primeiro é Ontoepistemologia e Teoria da Administração, né, com ênfase na administração política. Então, a gente está discutindo, fazendo uma discussão bastante densa a nível nacional, com vários professores da URGS, da UF, né, da Federal de Juiz de Fora, da UESB, enfim, várias universidades nordestinas e também do Sudeste, algumas pessoas também da GV de São Paulo, né, Chico Fonseca, Ana Paula Paz e Paula, né, Alex Faria, né. Então, a gente está discutindo aí, ou seja, a filosofia mesmo da administração. Então, é um tema que a gente, para mim, é muito importante, mas a liderança é de Reginaldo, né? Então, ele lidera e eu sou co-líder desse projeto. As outras duas pesquisas são do campo empírico, né? E aí a gente tem aí alguns alunos do doutorado, do mestrado, que estão
desenvolvendo essas pesquisas, a primeira pesquisa ela se intitula Empiria e Construção de Novos Parâmetros Teóricos e Metodológicos para Avaliação da Administração Política Brasileira, que Reginaldo coordena e eu também coordeno. E ela tem uma função, tem como objetivo fazer pesquisa mais na área de políticas governamentais, né? Então, aí a gente dialoga muito com o Sandro, porque a gente discute, né, no campo da administração política, né, a dimensão teórica ou subjetiva da administração, que é a gestão, que reflete o que a gente chama a dimensão estratégica ou dimensão política, se a gente quiser chamar, a gente chama de política, mas é estratégica, né? E também, ou seja, em articulação bem integrada com as perspectivas instrumentais, que a gente poderia chamar de gerenciais, aspectos gerenciais, ou administração profissional, ou administração científica, né? E temos aí, Reginaldo acabou de lançar um livro de uma experiência que ele teve agora na UFAL, em Arapiraca, como professor visitante, fazendo a entrega dessa pesquisa, Empiria e Construção de Novos Parâmetros Teóricos e Metodológicos, avaliando o entorno de Arapiraca, né, ali de Alagoas. Elinaldo, ele dirige essa pesquisa mais voltada para Vitória da Conquista, eles têm analisado bastante a perspectiva das contribuições da gestão PT, né, em Conquista, em Vitória da Conquista, nessa perspectiva. E eu estou coordenando, do qual o Horácio faz parte, eu espero que continue, né, que é o Grupo de Estudos Conjunturais em Administração Política, que está registrado no diretório do CNPq, esse eu sou coordenadora. E dentro do Grupo de Estudos Conjunturais em Administração Política, onde a gente pretende aí criar um espaço, Horácio conhece esse projeto, né, que quando estava dirigindo, antes dele ser diretor, ele era coordenador do NEA, e Reginaldo submeteu a ele para discutir, então Horácio conhece um pouco esse projeto. É um projeto que data desde 2006, então é bastante antigo, né? A gente está aí no esforço, e aí os doutorandos e os mestrandos estão nos ajudando a construir essa empiria, né? Ou esse banco de dados, né, de análise de conjuntura em administração. E dentro desse grupo, nós temos um grupo bastante particular, que eu acho que dialoga com o que Sandro apresentou aí também, e o que Dea falou, que é um grupo liderado por Elias Sampaio, que é um egresso da UFBA, né, da escola, é um egresso do NPGA, e que está coordenando essa pesquisa, Democracia, Igualdade Racial e Desenvolvimento, dentro do NEC, né, do meu grupo, do qual eu e Reginaldo fazemos parte, e diversos autores internacionais, nacionais, né, Sérgio Gabriele, Coió, né, Clóvis Caribé, um grupo de professores, né, movimentos sociais. E aí, ou seja, a gente tem, né, algumas metodologias que nós estamos desenvolvendo. Toda a discussão da administração política, ela passa por essa perspectiva da desigualdade, né, de como você pode fazer esse enfrentamento da desigualdade a partir da perspectiva da administração como um campo de conhecimento, né, e um campo de práticas. E é isso aí, ou seja, a gente está aqui, né, tem como Dea colocou, na gestão. A gestão dificulta muito o nosso desempenho na pesquisa, mas eu estou muito feliz porque eu acabo de participar de bancas de doutorandos, né, de doutorandos na escola, no NPGA, que não são meus orientandos, não são orientandos de Reginaldo, mas que estão usando a administração política como base teórica, né? Então, para mim, isso é uma importância enorme. Eu queria colocar também para os alunos que estão aqui, para os professores e egressos convidados, que a disciplina Administração Política é uma disciplina do currículo obrigatório da graduação, e na pós ela é optativa, aquelas optatórias, né? Na pós, espero que esse ano a gente ofereça ela no NPGA. E a gente está aí na luta. Danilo, que não sei se já chegou aí, é meu orientando de Horácio, Danilo mudou para a pesquisa dele, na tentativa de criar algum tipo de metodologia ou de proposição, de discussão sobre os desafios da formação dos administradores, né, no território de Feira de Santana, mas usando a perspectiva da administração política. Eu também estou no PDGS, né? Eu estou nos 2 programas do NPGA, no profissional e no acadêmico, e estou no PDGS. E no PDGS eu me sinto muito em casa com minha discussão teórica da administração política. Estou debatendo com alguns orientandos do NPGA e do PDGS as convergências, né, e aproximações entre a teoria da administração política e o conceito de gestão social.
tem dado assim muito interessante, né, nesse debate, porque a gente dialoga muito, né, nesse sentido do pensamento crítico da administração, tanto a gestão social, né, como todo o projeto, né, os projetos que Tânia, né, coordena lá no FIAGS, né. É isso, Horácio. Estou à disposição para que vocês queiram perguntar. Beleza, Beth. Ótimo. Acho que a gente está aqui, acho que com alguma folga, porque a gente talvez tenha mais umas 5 pessoas, 6 para apresentar, para falar. Acho que a gente... Eu acho que os alunos podem falar também, não podem? Como não são tantos, a gente tem aqui, né, cadê o Cleiton? O Cleiton está aqui, a Patrícia, a Thaís. Thaís é egressa, na verdade. Futura aluna do doutorado. Mojane egressa, Simoni. Tem eu aqui também, professor Olivan. André, aqui na área. Muito bem, professores Olivan, professor Leandro. Maravilha. Então, estão inscritos aqui na ordem, o professor Sérgio e depois a professora Dani. Olá, boa noite a todos. Conseguem ouvir-me? Ótimo. Então, eu vou ser rápido porque eu não tenho um currículo como a professora Beth, por isso vai ser muito rápido. Não tem nem você é mais novo, né? Nem por onde lá chegar. É uma inveja, professora Beth. Então, eu sou assim um elemento bem recente. Eu sou professor visitante, comecei em agosto de 2021 e eu estou neste momento a fazer pesquisa num tema muito atual, que é a transformação digital. E eu estou a trabalhar assim, olhando para as micro, pequenas e médias empresas e tentar perceber qual é de facto o grau de conhecimento que eles têm dessas tecnologias que podem ser um auxiliar na competitividade e produtividade delas, e focando também qual é o nível de conhecimento e competência que os colaboradores dessas empresas têm, e com isso nós casamos com um projeto de extensão que o professor Silvio Suander está a coordenar e que eu sou vice-coordenador, e esse projeto de extensão visa de facto fazer uma consultoria para análise e levantamento dessas necessidades e posterior, talvez até desenvolver as tecnologias necessárias que nós virmos que estão em falta para essas empresas poderem dar esse salto tecnológico, e fazendo isso em conjunto com a Escola Politécnica. Portanto, vamos envolver a Escola de Administração com a Escola Politécnica para trazer a competência tecnológica. Nós fazemos a parte de levantamento e depois posterior treinamento para a utilização estratégica dessas tecnologias na sua atividade, e a Escola Politécnica vai contribuir com o seu know-how tecnológico no desenvolvimento e implementação das mesmas. Agora, esse é o meu projeto de pesquisa atual, mas o que eu pesquiso mais, eu sou professor de inovação, empreendedorismo, marketing, sistemas de informação, metodologia de pesquisa, então todas essas áreas eu leciono já há muitos anos, e o que eu pesquiso assim há mais tempo é como é que a consulta da informação científica e técnica contida nos documentos de patente, que são de consulta pública, pode estimular a criatividade e a criação de novas inovações com base nisso. Esse é o meu foco principal de pesquisa já desde 2002, 2003, e isso é uma coisa que me motiva muito, porque cada vez mais nós vemos desenvolvimento de tecnologias que porventura poderiam ser realizadas com um custo menor e com mais celeridade se nos socorrêssemos do conhecimento que já está disponibilizado. Então, e muitas patentes são registradas e até atribuídas e depois ficam sem ser exploradas, ou porque o seu detentor não teve a capacidade estratégica e monetária às vezes para o fazer, ou porque não houve, digamos, essa visão estratégica de que em mercados fazerem a introdução desses produtos ou processos daí decorrentes. Então é uma forma de nós podermos dar esse salto tecnológico de uma forma mais rápida, alavancar esse conhecimento que já está produzido e construir por cima para acelerar esse desenvolvimento e essa introdução. Eu também pesquiso sobre Fab Labs, são laboratórios de fabricação digital. Neste momento eu não estou tão focado nisso, mas é um dos pontos que eu também costumo pesquisar.
E eu estou inserido em vários grupos de pesquisa, nomeadamente no LATEG, e também no grupo Marketing Contemporâneo com o professor Rodrigo Ladeiro e o LATEC com o professor Silvio. Se alguém tiver algum projeto que possa de alguma forma casar com este projeto de transformação digital que eu estou neste momento a desenvolver, estarei à disposição e bem feliz de poder colaborar e participar e partilhar conhecimentos. E é isso, bem rápido, podem avançar e passar à professora Daniela. Valeu, Sérgio. Muito legal aí, acho que tem algumas convergências interessantes, mas a professora Tânia tinha caído, eu vou só devolver a palavra para a professora Tânia encerrar aí a fala dela, que eu acho que ela estava concluindo, mas foi interrompida aí pela internet. Tá sem som. Está me ouvindo? Agora? Sim. Agora sim. Bem, então, concluindo, o CIAGS está revendo, né, as suas pautas, estamos com recursos chegando, que vai trabalhar, né, com esses territórios de identidade da Bahia, mas também dentro de uma perspectiva de internacionalização, e está aberto a todos os colegas que quiserem se integrar, né? Nós podemos participar, como todo mundo sabe, até 3 grupos de pesquisa no CNPq. Então, o CIAGS pode ser um deles, e todos que eu vou, então, também mandar essa proposta de, digamos assim, de renovação de temas, de perspectivas de futuro para todos e todas. Obrigada. Somente isso. Muito obrigado, Tânia. Então, passar a palavra agora para Dani. Bom, boa noite, pessoal. Uma oportunidade ótima aqui para a gente estar realmente trocando. Muitas coisas que vocês fazem, eu não tinha a menor ideia de que vocês faziam. Inclusive, Olivan, que está comigo aí no departamento, está articulando com o coordenador de pesquisa para ele fazer uma apresentação na nossa próxima reunião de departamento, falando um pouco aí sobre os caminhos aí da pesquisa na UFBA, o que é que a gente tem que registrar, onde é que eu pelo menos, fico muito perdida em relação a isso. E aí a gente vai pedir aí essa participação para poder nos ajudar. Bom, acho que todo mundo aqui sabe, pelo menos os colegas sabem, eu estou como chefe de departamento, isso também tem atrapalhado enormemente a minha pesquisa, a cara de Sandra, de coitada. Já tem um tempo, eu estava como vice, agora eu estou como chefe. Então já tem um tempo aí que eu estou envolvida no departamento, mas, né, vamos lá, vamos caminhando. Eu sou psicóloga de formação. Dani, cargo de gestão é igual à morte para todo mundo. Um dia chega, Dani. Só que o meu chegou muito cedo, né? Chegou no probatório ainda, né? E no meio da pandemia, Dani. Mas tudo bem. Então, eu sou psicóloga de formação, tenho mestrado e doutorado aqui na escola, mas então me interessam pesquisas relacionadas normalmente a comportamento humano no trabalho. Eu costumava falar em comportamento organizacional, não falo mais em comportamento agora, eu falo comportamento humano no trabalho, porque não me interessa somente nos espaços organizacionais, mas também fora. Inclusive, um dos principais projetos que eu estou envolvida no momento chama-se Digitrab. Nós estamos fazendo um mapeamento do trabalho mediado por plataformas digitais. Tanto os trabalhos que a gente chama fruto da uberização do trabalho, como o trabalho de entregador, de motorista, etc., quanto o trabalho de maior nível de complexidade, que são aqueles trabalhos onde a plataforma é um intermediador, mas que o trabalhador tem um nível de flexibilidade, de autonomia maior, como, por exemplo, psicólogos que atendem por rede, enfim, né, professores de inglês, e etc., etc. Então, a gente está fazendo um grande mapeamento aí, utilizando, avaliando alguns fenômenos relacionados a esse tipo de arranjo. É um projeto que está envolvendo o Brasil, a Argentina, o Chile, a Colômbia e a Espanha. Nós já fizemos a coleta de dados, vamos partir agora para a análise dos dados, vai gerar aí alguns artigos e um livro, que vai fazer também uma comparação entre a realidade nesses diferentes países no que diz respeito a esse tipo de trabalhador. Esse é um projeto grande que já está em andamento. Um outro projeto que está em andamento, que o meu colega aqui, Guilherme Marbach, faz parte, trabalha junto comigo, então sou eu, Guilherme, Hernani, Karine, Fernando, Fábio, e esqueci alguém, Guilherme? Somos 6. Acho que não, né? Então, nós 6, nós temos um grupo que estuda competências socioemocionais. Começou estudando habilidades sociais, que é uma coisa um pouco mais restrita, depois a gente acabou ampliando, e esse grupo é ligado ao CIAGS,
A gente tem interesse em vários temas relacionados a competências socioemocionais, tipos de competências socioemocionais, a competência emocional na gestão social, intervenções no campo das habilidades sociais, desenvolvimento de repertório, elaboração de instrumentos e medidas, enfim, são várias frentes aí que a gente está abrindo, que vão gerar, já estão gerando projetos de pesquisa, nós já estamos com uma pesquisa em andamento, com a segunda pesquisa, aliás, em andamento, e também vão gerar projetos de extensão. A ideia é que também gere projetos de extensão. Então, é nesse campo aí das competências socioemocionais e habilidades sociais. Esses dois são projetos que estão em andamento, e eu vou iniciar, estou no começo aí de outros dois projetos. O primeiro deles é um que eu estou envolvida, que a coordenação é de professora Ana Carolina Rodrigues, que vai ser a nossa próxima professora visitante aí do NPGA, que chega aí no segundo semestre, que é professora da USP, e ela vai submeteu, aliás, esse projeto ao financiamento da FAPESP, que é um projeto, na verdade, o meu é um subprojeto dela, e o meu subprojeto visa avaliar vínculos de participação social em comunidades ameaçadas no interior do Brasil. Então, nos interessa compreender como é que capital cultural e vínculos com o trabalho e com o lugar interferem em comportamentos de assimilação, resistência, em comunidades ameaçadas, antes e depois de ações coordenadas para desenvolvimento de empoderamento. Então, também é um projeto de pesquisa e extensão. A princípio, a gente vai trabalhar com 2 comunidades remotas ameaçadas de extinção, uma no interior da Bahia, outra no interior de São Paulo, mas tem um plano depois de expandir isso para uma no interior da Amazônia, porque Carolina já tem um projeto que ela começou a desenvolver lá, e outra no Rio Grande do Norte. Esse projeto foi submetido à FAPESP agora, nós estamos aguardando aí a avaliação e ainda não foi iniciado. E o quarto, que também ainda não foi iniciado, mas que já foi submetido ao edital universal, e nós já temos a verba, já foi aprovado no edital universal, que é um projeto meu com o pessoal do Instituto de Psicologia, da UFBA, que a gente vai avaliar o papel de recursos pessoais na vivência de emoções morais associadas à percepção de sucesso na carreira. Então, é um trabalho também voltado para a área de comportamento humano no trabalho, mas direcionado também para questões de carreira e que tangencia também o meu tema que eu mais gosto, que é o tema das competências socioemocionais. Então, em suma, são esses 4 aí grandes projetos. E os meus orientandos, boa parte deles não tem nada a ver com nenhum dos 4, porque eu tenho orientandos aí vários que são da Receita Federal, então estou orientando temas de qualidade de vida no trabalho, qualidade de vida no home office, coisas que não têm, assim, uma relação tão direta aí com os meus interesses, mas agora sim eu recebi 3 doutorandos pelo NPGA, então agora eu espero que eu consiga engajá-los aí nesses projetos que já estão em andamento. Diga, Horácio. Você falou, levantou a mão? Não. É porque como eu sou novata aqui, para os alunos não sabem, eu sou mais ou menos novata aqui na escola, entrei em 2019.2, então agora é que eu estou começando a receber os primeiros estudantes aí do eixo acadêmico, para engajá-los aí nesses meus projetos. Além disso, eu sou, o Sérgio falou também, o Sandro falou também, eu sou editora associada da RPOT, que é a Revista de Psicologia Organizacional do Trabalho no Brasil, e sou membro do Comitê Científico da ANPAD, da Divisão de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho. Pronto, acabou. Só isso, Dani? Hã? Só isso? Não, sou membro da ANPEP também, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Psicologia. Só que essa eu não sou do Comitê Científico, eu só sou membro. Não, Dani realmente está correndo, batendo escanteio e correndo para cabecear. Aí tá. Só o departamento já é um mundo de problemas. Aí, realmente, com essa agenda aí de pesquisa, sem dúvida, louvável. Bacana, Dani. Vou passar agora para a Morjane. Morjane vai dar uma palavrinha, inclusive porque acho que ela tem as convergências aqui interessantes que ela gostaria de colocar aí para a gente, compartilhar com a gente. Oi, gente, boa tarde. Não estava previsto eu falar, não. Inclusive, eu não estou nem com uma aparência interessante
de trabalho para isso. Eu só coloquei uma mensagem mesmo no chat, porque o tema de Sérgio Maravilhas foi muito convergente com o momento atual que eu estou vivendo no Sebrae. Então, aí eu fui orientada a conversar com o Dani depois. Então, boa tarde a todos aí, muito bom revê-los. Professor Sandro, inclusive, que conversamos esses dias, né? Obrigada, professor, pelo suporte aí, uma ajuda extra que ele me deu muito importante. E eu começo depois, professor, mas assim, estou bem feliz, né, de terem reiniciado as pesquisas, abrirem as portas aí para os externos, e o momento que eu estou vivendo casa muito com o que o Sérgio Maravilhas está fazendo, muito. Então, eu estou aí com 20 estudos de caso debaixo do braço, que eu acho que podem ser levados para dentro da pesquisa de Sérgio. Então, no momento, a convergência que eu enxerguei foi essa, eu vou ouvir um pouquinho mais aqui para ver se eu me encaixo mais algum projeto, tá? Obrigada pela palavra. Morjane, você é tudo menos de fora. Possível. Morjane, graduação, mestrado, doutorado, professora. Então, ela está totalmente dentro da escola de administração e da história da escola de administração. Jamais, né, será considerado de fora da escola. Agora, professor Rodrigo. Rodrigo Ladeira. Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Horácio, boa tarde, Genaldo, boa tarde, André, boa tarde, professor Sérgio. Prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho do que eu faço na escola. Eu já estou na escola desde 2010, passei no concurso em 2009, e sou um dos poucos, assim, realmente assumi, sou professor de marketing, minha área de estudo, de pesquisa, de publicações é marketing, é mercadologia. Mas, da época que eu entrei para agora, eu modifiquei muito meu olhar para o mercado. O mercado sempre existiu, sempre vai existir. Mas, hoje, eu tenho uma visão mais da sustentabilidade, mais da questão do social, porque eu estou inserido, faz parte também de 3 programas, faz parte do eixo acadêmico, do NPGA, do eixo profissional, apesar de não ter ainda... Aliás, nessa turma atual, orientandos na área do mestrado profissional, gostaria, inclusive, de ser inserido nas próximas turmas, se possível. Então, eu estou com 2 orientandos no CIAGS. Agora, os meus projetos têm muito a ver com o que o professor Sérgio Maravilhas já mencionou, que é a questão do marketing digital, que eu sou um dos pioneiros no Brasil. Fui, se não o primeiro, um dos primeiros no Brasil a trabalhar com essa questão do comportamento do consumidor em ambientes digitais, lá no final dos anos 90, para o ano 2000, quando eu fiz meu doutorado na USP, fiz doutorado de sanduíche em Vanderbilt, com uma das pessoas que são consideradas papas nessa área de flow, né, que é fluxo, ou seja, quando a pessoa entra online, perde noção do universo físico tradicional e passa a fazer parte só do universo digital. Hoje eu estou orientando praticamente 3 teses de doutorado nessa área, de forma diferente, mas que a gente não tem como viver mais sem essa questão do digital, né? Não só a gente tem que aprender com o que essa pandemia veio nos proporcionar, que é essa questão do trabalho remoto, possivelmente estou com possibilidades de a gente discutir aí um pouquinho mais de híbrido do segundo semestre, mas uma tese na área do metaverso, que é uma área de vanguarda, uma área bastante interessante, um certo tabu, então se dispam da questão de religiosidade. Eu não sou Deus, não tenho a intenção aqui de criar um universo longe de mim. Mas está aí para a gente estudar, um ponto a ser estudado, a ser explorado, e que a gente pode, digamos, adicionar muito conhecimento a essa área. Ligado a isso, eu tenho uma outra orientanda, pesquisando a área de atmosfera de loja online, que tem muito a ver com o metaverso, a questão da tecnologia, mais uma vez também falada pelo professor Sérgio Maravilhas. E uma última, que é a Manuela, que está trabalhando na questão de economia compartilhada, que é o Airbnb e os impactos sociais que essa nova forma de acomodação pode causar nas populações que já moravam nesses bairros, que hoje estão dando lugar
a esses novos tipos de turistas que vão se hospedar nas casas de residentes, com participação deles ou não. Ligado a isso, eu também estou trabalhando, sempre trabalhei na área de marketing de experiência, tive uma aluna brilhante que terminou ano passado trabalhando na questão de alimentação e marketing de experiência. Estou com outro aluno agora, que é uma área de interseção que tinha até certo tempo atrás, era um tabu muito grande, né? A escola de administração trabalhando com a escola de medicina. Então, saúde. E como é que fica a questão da experiência não tão positiva, porque ninguém gosta de ficar internado no hospital. Eu, pelo menos, detesto. Me falou que é hospital, sai correndo. Mas como é que a gente pode minimizar essa experiência não tão positiva dentro dos hospitais? Ou seja, o que influencia nessa experiência do paciente internado por mais de 3 dias? É o médico que é me orientando, o doutor Cristiano. A gente vai fazer essa pesquisa em 3 hospitais aqui de Salvador. E o que mais? Experiência... tem um que é mais ou menos dentro da área de turismo. Gente, eu dou uns parabéns à escola e eu já me coloquei, quero muito participar do curso de turismo que a escola vai oferecer a partir do próximo ano, não sei se é próximo semestre, mas um aluno meu que está vendo essa questão do... inclusive aluno do CIAGS, que a gente está tentando trazer turistas, não só nacionais como estrangeiros, para vivenciar e ter a experiência nas festas de candomblé, nos terreiros de candomblé da Península de Itapajipe. Também do CIAGS, eu tenho um aluno com um projeto maravilhoso que eu estou orientando, juntamente com o professor Jorge Cajazeiras, da UFS, na área de construção de uma plataforma digital que vai beneficiar em torno de 8 a 10 mil famílias dessa península de Itapajipe, que vai proporcionar a esses micro e pequenos empreendedores continuar vendendo serviços e produtos, mesmo diante de uma condição que a gente teve, continua tendo, né? As pessoas se negam a ver uma realidade, a pandemia não acabou. E outra coisa, as pessoas se acostumaram a comprar online. Então, hoje, muitas vezes, você consulta online, ou compra online, ou compra fisicamente, mas dificilmente, ou eu ou qualquer pessoa hoje, faz uma compra sem antes consultar online o que tem disponível em termos de opções, de preços, etc. O que mais que eu tenho? Tem um último projeto que foi inicialmente aprovado agora, que é um projeto que a gente vai ter realmente muita representatividade, vou estar em contato com os políticos da área. Nós vamos propor um projeto de arquitetura sustentável, então veja a quantidade de áreas que eu estou trabalhando. A área do turismo, a área da saúde, a área da arquitetura. Então, essa área da arquitetura, uma área muito interessante, que não tem como você falar em sustentabilidade sem você falar em arquitetura sustentável. Então, esse aluno deve estar entrando agora para o 2º semestre desse ano, e a gente vai propor toda uma estratégia de sustentabilidade para a ilha de Itaparica, especificamente no município de Veracruz, parece. E aí eu estou em contato com o prefeito de lá, que deve nos receber agora em meados de julho. A gente está com um projeto muito grande na área de captação de águas pluviais, ou seja, água que cai da chuva é desperdiçada, água que está no mar e é dessalinizada para uso humano, mas não mais agora com tecnologias anteriores que causavam um impacto ambiental muito nocivo, que era com combustíveis fósseis. Então, existia uma tecnologia vindo de Dubai, a gente está em contato com o pessoal de Dubai para trazer essa tecnologia de lá, que essa dessalinização vai se dar através de energia solar. Então, totalmente limpa. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês e peço a professores que estejam eventualmente interessados em me inserir nos grupos de pesquisa. Eu sou coordenador de um grupo de pesquisa de marketing contemporâneo, juntamente com o professor Sérgio Maravilhas, e tenho muito interesse em trabalhar nessa área de sustentabilidade,
impactos sociais, ambientais, essa questão do marketing digital. Essas são as 3 principais áreas que eu estou atuando ultimamente. Ou seja, só para finalizar, uma conquista que a gente teve, né? Eu tive 3 trabalhos aprovados pelo Enampad, não só um, mas 3, porque, diferentemente do que muita gente acha, a gente trabalha muito mais remotamente do que trabalhava fisicamente. Eu acordo de manhã, acordo 8 horas da manhã, 8 e pouca, a hora que dá 8 horas da noite, eu paro de trabalhar, você trabalhou demais, você larga de reunião e de escrever de computador, vai viver um pouquinho. Eu vou tentar fazer isso agora em julho. Mas é isso aí que eu gostaria de dividir com vocês. Muito obrigado a todos. Valeu, Rodrigo, valeu. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou reverter um pouquinho a ordem de chegada. O Roberto tinha me falado que está no interior, e aí eu vou passar a palavra para ele, que eu não sei se ele dispõe de muito tempo, se está com conexão legal, se ele puder falar. Fala, Roberto. Oi, pessoal, me ouvem? Tô com tempo, tô tranquilo, Horácio, eu consegui aqui me organizar. Atrasei um pouquinho, mas me organizei. Então, o que eu tenho trabalhado, né? Eu tô com poucos orientandos, e eu continuo trabalhando em 2 frentes, que são as minhas frentes já há um bom tempo, né? Que é a avaliação, com foco na avaliação educacional, e a parte do uso da avaliação. São 2 coisas, né? O uso da avaliação, eu tenho um doutorando trabalhando comigo nisso. Na verdade, é sobre usos indevidos da avaliação e a relação com ética, que é o Anderson, está trabalhando com isso. Nós vamos trabalhar com vinhetas experimentais e com a parte de avaliação educacional, aí eu tenho algumas outras frentes. A verdade, a frente que mais tem me interessado é um ponto chamado concepções equivocadas em finanças. É uma coisa, chama misconceptions in finance, que na verdade é educação, né, que é a parte de ensino de finanças, e as concepções equivocadas que as pessoas têm. Por exemplo, quanto maior o lucro, melhor. É uma concepção equivocada, teoricamente falando. E aí, com um projeto de extensão que eu estou conduzindo junto com microempreendedores individuais, a ideia é que a gente vá fazendo turmas regulares e a gente vá fazendo separação de grupos experimentais, onde a gente vai ter algumas intervenções para alguns grupos e outras intervenções para outros, para a gente verificar como que o processo pedagógico é capaz de reduzir a concepção equivocada. A gente rodou a primeira turma desse curso agora, nesse semestre, a gente finalizou semana passada, e a gente vai rodar uma outra turma no semestre que vem. Então, é basicamente isso, mas as pesquisas que envolvem avaliação educacional, elas me interessam, desde que envolvam métodos quantitativos também, de preferência experimentais ou quase experimentais, com intervenção. São as frentes que eu tenho trabalhado. É isso, de forma bem resumida, é isso. É isso mesmo, essa é a ideia, dar uma visão geral. Obrigado aí, Roberto, pelo... Nada, pô, à vontade. Estou aqui online, acompanhando. Valeu. Não sei se Guilherme que chegou aí também, um dos primeiros. Bom, já vou me apresentar rápido, né? Eu estou nos cursos, nos programas profissionais do CIAGS e também do NPGA, né? Mas na área também de comportamento humano. Daniela já citou aí o nosso grupo de pesquisa, que trabalha justamente com comportamento humano, independente de estar na organização ou não. E pela minha experiência na parte da gestão educacional, então gestão de instituições
educacionais é uma temática que eu gosto muito e tenho trabalhado com alguns projetos, mas não o projeto de pesquisa com toda a formalidade e tal. E também a parte de avaliação institucional, né, que eu fiz meu doutorado, e mais recentemente, como eu estou coordenando o núcleo de estágio dos alunos de graduação, eu estou tentando também trabalhar e fazer algo mais direcionado para a situação do estágio na área de administração. Tá? Obrigado a todos pela escuta. Valeu. Obrigado aí também pela presença, pelo compartilhamento. Passar a palavra agora para Leandro. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu, junto com o Olivan, acho que sou, né, dos calouros aí da instituição. No caso, eu sou mais calouro, né, como professor, né, tenho ingressado, né, para essa função há pouquíssimo tempo. Minha área de formação é na ciência da computação. Eu sou bacharel em ciência da computação, tenho mestrado e doutorado na computação aqui pela UFBA. E a partir do doutorado eu comecei a trabalhar com temas, né, mais ligados à computação aplicada, né, que eu acho que combina bastante com a minha chegada aqui na escola de administração, né. No meu doutorado eu trabalhei com internet das coisas, a gente fazendo uma análise num ponto de vista de eficiência, né, da gestão daquele sistema de internet das coisas. Hoje a gente tem uma clareza muito grande sobre isso, sobre a grande volume de dados que são produzidos a partir desses sistemas computacionais cada vez mais rodeados de sensores, né? E a partir disso, né, com a finalização do doutorado, eu passei a atuar fortemente, ainda associado à internet das coisas, com inteligência artificial e ciência de dados. Eu trabalhei no Senai Cimatec, fui pesquisador lá de inteligência artificial, então pude trabalhar em projetos desde inteligência artificial aplicado à medicina, né, onde a gente fez um trabalho para diagnóstico suporte ao diagnóstico à COVID-19 em exames raio-x, usando, né, inteligência artificial. Trabalhei em projetos ligados com HP, então, né, projetos ali de baixa maturidade, no sentido, né, de protótipos, mas assim, com alta inovação tecnológica. E tenho muito como, né, dentro agora da escola de administração, tenho muito interesse em associar as pesquisas de alto impacto tecnológico na computação com alto impacto no desenvolvimento humano e social, né? Desenvolvimento humano, social e econômico. Então, é um desafio que eu acredito muito grande e percebo que muitas vezes essas coisas estão fortemente desassociadas, né? Eu fazia pesquisa na computação, grande parte das minhas publicações, elas são da computação para a computação, né? Elas falam de algoritmos, elas falam de eficiências computacionais, né? Ganhos computacionais, e eu tenho buscado continuar trabalhando com esses ganhos, mas também constituir impactos sociais também, muitas vezes eu percebo, né, e que trabalhei na iniciativa privada com alta tecnologia, percebo que muitas vezes as razões que as inovações tecnológicas elas vêm, elas são de uma pobreza social muito grande, né? Eu assim, para mim foi muito marcante o trabalho que eu fiz na HP, porque foi um trabalho muito interessante, foi ligado com o pessoal dos Estados Unidos, então a gente tinha contato direto com eles, e eu percebia a finalidade da inovação que a gente estava fazendo, enquanto na época a gente vivia e ainda vive, né, diversos problemas sociais no nosso país, e que eu percebo, por ter um domínio técnico da área, percebo quanto isso poderia ser proveitoso dentro desses nossos problemas, sem deixar de fazer inovação tecnológica. Então, esse é um grande desafio que eu quero orientar, né, e eu acredito que está na escola de administração, né, dentro do NPGA e do PGDS, eu acredito que é um espaço muito grande para agregar essa minha capacidade com tudo que vocês já fazem, né? Quando eu vejo projetos do CIAGS, como, né, o de Natarandiba, projetos de economia solidária, eu percebo que tem um grau de inovação que o fator tecnológico ele pode ser um acelerador, né, ou até um ampliador de muitas iniciativas. Então, eu busco muito visar isso,
né? Eu tenho trabalhado já com pouco tempo da escola, eu tenho trabalhado numa iniciativa com o professor Felipe Tumenas, que é um exemplo disso, né? Um projeto ainda um tanto embrionário, mas a gente está tentando, com base nos dados do censo do nível superior, a gente está querendo fazer uma previsão de evasão de estudantes. Então, a gente usar o mesmo raciocínio que se usam da inteligência artificial, que se usa para prever crédito, que os bancos digitais usam fortemente para identificar qual cliente é arriscado a deixar de pagar uma conta. A gente usar esse mesmo raciocínio para prever estudantes que possam vir a evadir e aí utilizar, né, antecipar essa questão e tentar entrar em contato com esse estudante, se aproximar desse estudante, tentar gerar ali uma intervenção, evitar aquela evasão. Então, assim, com um projeto como esse, a gente consegue tanto inovar na computação, a gente consegue gerar publicações de alto nível na computação, quanto a gente consegue também gerar publicações e impactos na sociedade, né, do ponto de vista social. Então, eu acredito que quando a gente agrega iniciativas desse tipo, há um leque de possibilidades muito grande. Então, esse é um tanto do que eu tenho, né, tentado conversar com algumas pessoas, né, me colocando à disposição de trabalhar com vocês, né? A parte de ambiental também, ela tem muito, é um ponto que também me interessa muito, né? A parte agrícola, de inovação, né? Agricultura familiar, né? Pessoas também em situações de vulnerabilidade, como catadores de lixo. Eu percebo que existem diversos gaps e que o fator tecnológico ele pode ser uma ajuda muito, muito importante. Além disso, eu tenho trabalhado numa prospecção de um projeto para a escola, né, com o Nubank, que é uma instituição que eu trabalhei por poucos meses antes de ingressar como professor na escola, mas a gente tem feito contatos já há bastante meses e há uma tendência forte que a gente possa realizar esse projeto junto da escola, um projeto de pesquisa, mas associado à extensão e ensino. Então, a gente quer gerar formações na área de dados, né, motivar carreiras para a área de dados, que é uma grande vertente hoje no mercado como um todo, não só da tecnologia, mas também na administração, e também trabalhar com impacto social. Então, que os problemas de pesquisa eles vejam aspectos como interseccionalidade, né? Então, eu tenho muito interesse em trabalhar com racismo algorítmico. Então, a gente quer trabalhar aspectos de governança e também aspectos computacionais, até porque para o Nubank é interessante também que a gente, né, gere inovações que sejam rentáveis para ele. Então, é um desafio muito interessante, a gente está fazendo isso em parceria com o IFBA, então é um projeto que ele talvez tenha uma certa extensão territorial, né, porque muitas vezes as oportunidades e as disputas das empresas estão muito concentradas na capital, e a gente tem nos interiores principalmente nos associados com o ensino federal, né, dos IFES, a gente tem uma formação muito boa e esses profissionais dificilmente chegam a essas grandes empresas. Então, é uma ideia que, né, em breve a gente deve estar trazendo para a escola, né, e para apreciação, né, e colaboração de todos. E basicamente é isso. Eu tenho, né, esses interesses, estou muito aberto, né, à disposição de trabalhar com os colegas. Eu acredito que essa competência que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos, né, na computação, com uma forma muito específica da computação mesmo, né, tanto no ponto de vista de implementação, de concepção de sistemas, eu tenho um conhecimento muito vasto, muito amplo da computação como um todo. Isso eu acho que pode ser muito proveitoso, porque eu também tenho uma sensibilidade social muito grande, e, né, apesar de não ter estudos, né, nessa área, mas eu acho que a minha própria história de vida, ela por si só faz com que esses conhecimentos eles estejam intrínsecos em mim. Então, eu acho que, né, assim, estou à disposição de todos para conversar, para, né, eventuais parcerias aí que vocês possam enxergar. Valeu, Leandro. Acho que essas suas competências na área de data science, na aí, podem ser transversais a diversas áreas de interesse, mas depois, quando eu for falar também um pouquinho do que ando fazendo, tem algumas coisas que a gente podem convergir, aí a gente troca uma ideia também. Mas o próximo a falar aqui é o Olivan.
Olá, olá, turma. Horácio, boa noite. Boa tarde. Boa noite mesmo. É porque eu estou com 2 horários aqui, Centro-Oeste e Nordeste. Pessoal, um prazer imenso estar com vocês aqui fazendo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ok. Obrigado, Horácio. Bem, sobre a minha persona, a parte de pesquisa, eu sou Olivan Rabelo, né, recém-chegado aqui na escola, distribuído da UFMT, que é a Universidade Federal de Mato Grosso. Estou junto à professora Edmar, que fez a permuta comigo, né? Edmar Cândida, aqui da escola. Bem, eu sou administrador de empresas, fiz mestrado na área de políticas públicas e também desenvolvimento regional, e recentemente, aproximadamente 7 anos, eu concluí doutorado na área de economia da inovação na UFPE, no PIMS UFPE. Doutorado traz aí para mim a questão da inovação como linha de pesquisa. Quando eu regressei para a universidade, eu criei um grupo de pesquisa chamado GPTEC, que é um grupo de pesquisa e inovação, tecnologia e eco-inovação, que é o que eu tratei, junto à Quintec, que é uma pesquisa de inovação do IBGE, todos aqui devem conhecer, certamente, a maioria, pelo menos, e que eu acessei a base de microdados para aplicar os modelos econométricos que, porventura, eu adaptei para rodar os dados das indústrias extrativistas e também de transformação, com a perspectiva de observar o quanto que elas investiam na questão da inovação, nesse caso, redução de água, consumo de água, matéria-prima, energia, e também os impactos que elas geram no meio ambiente. E a gente conseguiu fazer ali algumas publicações, enfim, e eu trouxe para esse grupo alguns pesquisadores, tanto da UFMG, quanto lá da própria UFMT, enfim, do INPI também, que a gente tem um relacionamento. Na universidade que eu estava, né, eu fiquei como diretor de inovação e empreendedorismo durante 10 anos, 10 para 11 anos aproximadamente, foi o tempo que fiquei lá, inclusive, e o que me permitiu também estar se inserindo nessa área de inovação. E eu venho da área de finanças, né? Meu concurso lá foi na área de finanças, e, no caso, mais um pouco hard, eu inseri também na questão de microfinanças, microcrédito, e que eu vou falar até no final depois sobre esse projeto que eu tenho aí de pesquisa, que pode envolver, talvez, aqui uma parte dos colegas e das colegas também. Eu sou credenciado no mestrado profissional em inovação, que chama-se Profinit, que tem um ponto focal aqui na UFBA. Eu me transferi lá para cá também, né? Eu fundei o mestrado lá e vim para cá, transferi do ponto focal aqui. Inclusive, a professora Tânia Fischer conhece, a professora Cristina Quintela, que coordena aqui o ponto focal, que é na química, no caso, né? E eu estou credenciado, estou orientando também tem uma menina que estou orientando na parte de negócios sustentáveis, e uma outra que é na parte de biocurativos e assim por diante, na área de saúde e farmácia. Bem, eu atuo na parte de prospecção tecnológica, em setores tecnológicos, também na parte de empreendedorismo, nesta área de inovação, né? no mestrado que eu estou credenciado, assim como também algumas inovações organizacionais. Lá, na época, eu estava recentemente desenvolvendo pesquisas e extensões no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, durante 4 ou 5 anos, aproximadamente. A gente tem um convênio com o Tribunal de Contas, e que os professores fazem extensões e pesquisas. Nesse caso meu, eu coordenava o núcleo de inovações organizacionais lá no Tribunal de Contas, implantando processos e projetos estratégicos no tribunal. Além disso, eu tenho atuado também na questão de empreendedorismo e tecnológicos, que é uma área que eu tenho aprofundado um pouco aí as atividades de pesquisa. E nessa parte de empreendedorismo também, lá durante a minha jornada anterior, eu ajudei a fundar, e fundei também, junto com a minha equipe, eu estava como diretor, uma incubadora de empreendimentos, em que a gente tem 2 vertentes: a parte de base tecnológica, que é dos empreendimentos mais hard, né? A parte tecnológica, tecnologia
e empreendedorismo mais voltado para a questão, digamos, capitalista, enfim. E o outro lado, que é a parte de tecnologia social, que são os empreendimentos voltados para esta área, no caso, cooperativas, empreendimentos econômicos solidários e também associações, enfim. A gente tem essas duas temáticas nessa incubadora que nós formalizamos na UFMT. Além disso, aí já trazendo para uma perspectiva mais recente, né, eu atuo desde 2017 num projeto de regularização fundiária e ambiental, junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, desenvolvendo inovações na parte da Política Nacional de Reforma Agrária. E aí tem atuação em alguns estados, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia. Agora a gente incluiu também a Bahia, tem Paraíba, Sergipe. Tem alguns estados em que, de acordo com as demandas e necessidades que o INCRA tem, a gente faz a pesquisa e também articulado com a parte de ensino e extensão, porque a gente envolve os alunos de graduação e pós-graduação para desenvolver as pesquisas. Inclusive, eu já envolvi diversos alunos meus e alunas, né, na questão de dados que a gente coleta em campo para a publicação, né, de artigos, também relatórios técnicos e manuais técnicos que ajudam na Política Nacional de Reforma Agrária, que é uma política pública, né, todos nós conhecemos, sabemos, na verdade. E também um outro ponto que eu atuei nesse projeto do INCRA foi com relação ao crédito fundiário. A gente tem algumas linhas de discussões, envolvimento de alunos também e outros pesquisadores no Sistema Nacional de Crédito Fundiário, uma de concessão de créditos, que é um sistema robusto aí que articula com bancos e assim por diante, mas que, na verdade, no fim da linha é dar, no caso, não dar, mas fomentar o crédito às agricultura familiar e pequenas unidades, digamos, rurais, né? Bem, e nesse contexto a gente tem uma perspectiva de trazer agora via TED, né, que é um termo de execução descentralizada. Alguns aqui devem conhecer também essa estratégia de repasse do orçamento de uma unidade federal para outra, no caso de um ministério, enfim, qualquer, para a UFBA, um caso recente, em que a gente propõe um projeto de inovação na área também da Política Nacional de Reforma Agrária, que certamente deve interessar ou mesmo envolver alguns colegas aqui e algumas colegas do departamento e da faculdade, da escola, assim como nossos acadêmicos, né, estudantes da graduação e da pós-graduação, né, dos diversos programas que nós temos na Escola de Administração. Além disso, só para finalizar também, já, professor Horácio, eu atuei também numa parte de economia verde e bioeconomia circular, que é um programa que, na época, o Estado de Mato Grosso, desde 2019, 2018 a 2019, por aí, mais ou menos, assinou junto à ONU, que é da PEIGE, que é um programa de articulação de, digamos, verdeamento da economia, né, de economia verde. Saindo da economia, digamos, marrom, suja, e migrando, fazendo a transição para a economia esverdeada, a economia verde, como, né, necessariamente são os princípios aí voltados para os ODS. Então, atuei nesse projeto, nesse programa, na verdade, pela universidade, que a gente tinha diversos projetos internos que atuavam nessa frente, que são extensões tecnológicas, né? E a gente se relacionava com a Unitar, com a PNUD, com o PENUMA, com o da indústria também, né? Que é por exemplo, da indústria. Enfim, são 5 agências da OIT, né? Que é uma das agências que financiam a PEIGE, que, no caso, a sede é em Genebra, Suíça. E, nesse contexto, a gente também fazia parte do comitê gestor deste programa lá no Estado. Enfim, são essas questões aí. Também a gente tem atuação junto ao Parque de Inovação e Sustentabilidade da UNB, que chama PISAC, que é Ambientes Construídos, que é a professora Raquel, que é a coordenadora geral junto a esse Parque de Inovações, e eu dou um suporte nesse parque como voluntário, pesquisador voluntário, desde a época que eu estava também na UFMT,
na questão dos processos organizacionais e também dos projetos. Inclusive, a gente vai ter até reunião esta semana sobre essa questão, que é dar um suporte nos processos aplicando BPM, né? A linguagem BPMN, para dar um up na questão dos processos internos do parque. Está também se estruturando, tem uma plataforma tecnológica que ela está implantando já com várias equipes, né? Multidisciplinar, interdisciplinar também, na UNB, e envolve também diversas instituições, para além da UNB. Bem, são essas questões aí que eu queria colocar, e colocar à disposição também, junto aos colegas das pesquisas, enfim, que eu estou chegando agora, estou conhecendo ainda o time, e também estou junto com a professora Daniela, que já falou sobre isso. Estou na vice-chefia do departamento aí, dando suporte, na perspectiva de, né, todos nós juntos, e todos e todas, colocarmos aí a nossa escola, né, no centro de excelência, como já é, obviamente, né? Claro. Bem, basicamente era isso aí, professor. Obrigado. Oliver, acho que pelo que a gente tem visto aqui, o tema da sustentabilidade, né, questões ligadas à sustentabilidade, tem vários professores com pesquisas em curso, né? Então, acho que tem muito a convergir aí. Bacana. Então, agora o Cleiton, que eu tenho o privilégio de orientar, da turma da Receita, ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele de pesquisa. Boa noite a todos. Aqui ainda é finalzinho de tarde. Também estou no Centro-Oeste, igual o professor Olivan. Então, como o professor Horácio falou, ele é meu orientador no mestrado profissional, né, da Receita Federal. Estou na Receita Federal vou completar 20 anos no final do ano de Receita Federal, e de um tempo para cá eu voltei a me dedicar aos estudos, né? A gente era muito técnico, trabalhava desses 20 anos, cerca de 18 na área de licitações e contratos da Receita Federal. Boa parte deles em São Paulo, né, no estado de São Paulo, estados do interior do estado de São Paulo, capital também, e agora há 6 anos eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E aí meu tema inicial no mestrado era, né, relacionado a contratos e licitações, mas aí logo nas primeiras semanas, tendo contato com as aulas, eu já mudei o tema, porque era um segundo tema que eu fiquei em dúvida na época da apresentação do projeto, que tenha relacionado às mercadorias apreendidas, principalmente os depósitos de mercadorias apreendidas da Receita Federal, né? Então, vindo ao Mato Grosso do Sul, eu tive contato a uma outra realidade, né, diferente do que eu tinha em São Paulo. Conheci os depósitos de mercadorias de São Paulo, fiz algumas licitações para a contratação de prestação de serviço nos depósitos de mercadoria apreendidos de São Paulo, e vindo para o Mato Grosso do Sul, eu tive que fazer fui indicado até com um trabalho junto com os órgãos centrais da Receita Federal para fazer a licitação de terceirização dos depósitos de mercadoria apreendida da cidade de Campo Grande, né, Delegacia da Receita Federal de Campo Grande. Foi quando nesse projeto, eu fiz uma viagem a todos os depósitos na região de fronteira. Percebi algumas dificuldades, e dentro daquilo que era a proposta da Receita, no meu trabalho, cheguei à conclusão que o projeto de licitação comum, baseado no 8666, não atenderia o anseio que a Receita precisava. E propus alguns estudos para concessão, até mediante parceria público-privada, dos depósitos de mercadoria apreendida. Então, por isso, eu acabei mudando o tema. Eu já tinha esse projeto recente na Receita, né, dessa licitação, e eu já tinha algumas ideias e com as aulas e com todo o conteúdo, foi só ampliando essas possibilidades de modernizar, né, essa gestão do depósito de mercadoria apreendida da Receita Federal. Então, a gente vim mudando algumas coisas, com as aulas eu fui ampliando muita coisa, né? Até eu acho que na qualificação, uma das coisas que foi mais apontada foi que eu estava muito extenso, que eu estava falando de inovação, eu estava falando de estratégia e da parceria público-privada. E eu estou focando mais na questão da parceria público-privada, né? Meu projeto, ele faz estou partindo de uma análise dos contratos de terceirização da Receita, dos contratos
dos depósitos, dentro de uma das normas que a Receita já tem, que definem quais os depósitos são passíveis de terceirização, né? E ele já tem uma norma, umas notas técnicas que definem quais depósitos. São 108 depósitos de mercadoria apreendida da Receita Federal no Brasil todo, e alguns já têm esse parâmetro para terceirização. E analisar se é viável, se há viabilidade de transformar essa terceirização numa parceria público-privada. No meu trabalho, eu vejo já vislumbro algumas possibilidades, né, principalmente nos grandes centros comerciais, como São Paulo, tanto que de 8 depósitos terceirizados hoje, 5 são no estado de São Paulo, porque eles estão próximos a grandes empresas os grandes operadores de logística, né? E aí tive contato com a dificuldade dos depósitos na região de fronteira, principalmente. Então, trabalhar e desenvolver um trabalho que traga essa perspectiva, né, de onde estão as dificuldades, onde estão delinear os intervenientes aí dessa relação, trazer alguns parâmetros dos riscos, né, principalmente a questão dos custos de transação na região de fronteira. Então, tentar trazer esse conteúdo para a realidade da Receita, que é uma realidade, assim, a gente tem depósito no Brasil todo, e cada um tem suas necessidades, de acordo com as características de itens apreendidos, né, que prevalecem na região, a falta de prestadores de serviço. Então, tentar trazer um estudo que possa demonstrar que há availabilidade em alguns casos, ou se não há em alguns casos, e o que fazer, de repente, demonstrar a parte inicial para que seja adotada essas políticas de terceirização ou de parceria público-privada. Para vocês terem uma ideia, a Receita Federal hoje fornece, né, ela habilita estações aduaneiras no interior, né? Então, tem muitas áreas que têm essa estação aduaneira de interior, e essa estação aduaneira interior, que é um parceiro privado da Receita, não pode armazenar mercadorias apreendidas da Receita por questões legais, normativas. Então, até isso, de repente, pode ser eu vislumbro uma possibilidade dessas próprias essas empresas que já estão lá, né, através de estações aduaneiras de interior, de repente, poder participar como armazenadores de mercadoria apreendida da Receita, que são mercadorias muito variadas, desde aviões a agrotóxicos. A gente tem um problema muito sério de agrotóxico, destinação de agrotóxico, principalmente na região aqui do Mato Grosso do Sul, onde a apreensão é maior e falta empresa para destruir esse material. Então, a gente vê essas realidades da organização, e aí eu estou tomando esse rumo, né, do estudo, tentando analisar a viabilidade da parceria público-privada para a armazenagem da Receita Federal, não só os depósitos de mercadoria apreendida, mas, de repente, estudar esse caso de armazenagem de produtos apreendidos na Receita Federal. Eu até uso, no projeto, um referencial teórico, tem alguns trabalhos do professor Sandro Cabral, o que eu acompanhei. Tem alguma, na questão dos stakeholders, alguma análise de risco. E eu acho que, eu até conversei com o professor Sandro durante as aulas do mestrado da profissional da Receita. E é isso. Valeu, Cleiton. Eu acho que, assim, depois, né, que o trabalho estiver terminado, a gente pensar em publicação, tudo, temos novamente que conversar com o Sandro, né? Certamente o Sandro vai participar da tua banca. Vamos. E aí a gente pode ver como é que a gente desdobra isso aí. Muito legal. Legal ter compartilhado aqui com a gente. Então, Genaldo. Então, temos Genaldo, depois eu, e aí a gente vai para os encaminhamentos. Pessoal, boa noite aí a cada um de vocês. Tentar fazer um grande esforço de síntese, porque imagino que está todo mundo exausto num horário como esse, final de tarde, início de noite, depois de uma jornada inteira, enfim. Me permita aí tentar fazer uma síntese, porque eu sou um desses professores, como muitos de vocês aqui, que funcionam numa lógica guarda-chuva, né? A gente tem diferentes temáticas que a gente trabalha a partir
tanto das orientações, enfim, das demais atividades. Bom, eu venho de uma tradição chamada crítica, né, nos estudos organizacionais ou na teoria das organizações, que, na verdade, é uma tradição que trabalhou muito na fronteira, né, entre os chamados conhecimentos da gestão ou da análise de organizações com o conhecimento das humanidades, né? Eu, muito especialmente, dialoguei muito com sociologia, antropologia e psicanálise, né? Fazendo antropologia de organizações, sociologia de organizações, psicanálise organizacional, enfim, sempre trabalhei nessa fronteira, por isso que, historicamente, a maior parte dos trabalhos que eu orientei foram trabalhos de análise de organizações, né? Mas aí surgiu uma inflexão importante na minha trajetória, que diz respeito à preocupação de entender como a dinâmica da sociedade se reflete na dinâmica das organizações e vice-versa, né? Então, como grandes problemas de sociedade, hoje, por exemplo, a questão ambiental, a questão das desigualdades, ela está trazendo para a agenda das organizações uma série de dilemas e desafios. Foi isso que me levou a trabalhar com a temática da economia solidária, e a temática da economia solidária, como eu dizia, me provocou uma inflexão, porque eu comecei a pensar muito em como enfrentar, né, quais desafios estão postos para as iniciativas que estão buscando trabalhar com a chamada mudança social, se a gente quiser pensar assim, né, com um paradigma de mudança social que hoje a gente vislumbra muito a partir da ideia de transição social e ecológica. E esse trabalho com a economia solidária produziu uma inflexão importante, porque eu passei a trabalhar articuladamente com pesquisa e extensão, né? E aí a gente começou a trabalhar muito essa atividade de acompanhamento da realidade, de organizações e territórios, né, com a economia solidária. Foi um aprendizado fantástico, né, em todos os sentidos. E ao mesmo tempo, eu permaneci com minha agenda de orientações em paralelo, né, de teses também com análise de organizações. Eu não vou citar, atualmente eu estou, inclusive, represado, né, em função da pandemia. Estou com 6 teses aí para terminar e 4, já extrapolei o limite, né? Enfim, represamento em função da pandemia. Mas, para terminar, só dizer que essa agenda de pesquisa e extensão, ela é uma agenda muito valiosa, né? Porque a gente trabalha muito nessa fronteira interdisciplinar, diferentes temáticas, muito dos que vocês trabalham aqui, a gente quer conhecer mais também, dialogar. Leandro, aí, muito especialmente a questão da tecnologia, Leandro, porque como eu sou também bolsista de produtividade CNPq, eu sempre trabalhei com essa articulação entre o conhecimento reflexivo analítico e o aplicado, né? A gente trabalha muito com inovação social. Com o Horácio, a gente foi criar a Agência de Inovação Social, e aí faltou um pouco de fôlego, né, Horácio, para continuar mantendo. E essa inflexão de pesquisa e extensão passa muito pela agenda da incubadora, né? São muitos projetos que a gente sempre trabalhou em diferentes âmbitos. A questão da sustentabilidade é central na nossa atividade, em função de um conceito de sustentabilidade multidimensional que a gente começou a desenvolver há muito tempo atrás, e já começou a construir até ferramenta, né, para fazer a análise de sustentabilidade organizacional a partir dessas práticas de economia solidária, etc. Enfim, eu quero terminar essa minha fala dizer que a pesquisa com Elias, que a professora Beth já citou, é uma agenda muito primordial para a gente hoje, que é essa reflexão sobre racismo, democracia e desenvolvimento, uma questão muito central. Eu estou tentando hoje recompor, né, essa síntese entre o conhecimento aplicado a partir das experiências de economia solidária, muito especialmente a questão da inovação social, que é o tema da minha atividade de produtividade CNPq, inovação social na sua relação com utilidade social, que é um conceito mais antigo que a gente trabalha, mas também com impacto social, né, hoje, diante desse apelo, etc. E aí a gente está tentando fazer uma síntese, porque essa busca por desenvolver novos instrumentos de gestão e uma outra abordagem da análise organizacional nos levou a pensar a questão do que a gente está chamando de uma outra gestão, que foi o título do livro, com Philippe Henault, um parceiro da Universidade de Paris I, que a gente começou a trabalhar muito nessa ideia, a partir desse último livro, Solidariedade e Organizações, pensar uma outra gestão. Então, isso para a gente hoje é como se fosse uma agenda importante, que a gente já está trabalhando no segundo livro sobre, a gente vai chamar de Dicionário Internacional da Outra Gestão, onde vai reunir um conjunto de temáticas que dizem respeito tanto a conceitos quanto a metodologias e iniciativas aplicadas, né, para um pouco explorar mais esse universo do que a gente está chamando de outra gestão, que vou terminar aqui, viu, pessoal, que é um pouco um convite a gente pensar sobre se é necessário vislumbrarmos iniciativas de uma outra economia para enfrentar esses grandes dilemas de hoje, né, como desigualdade e crise ambiental. Essa outra economia nos convida a pensar uma outra gestão. É um pouco
nossa preocupação hoje. É isso, desculpem aí, acho que me alonguei até demais. Obrigado, Horácio, obrigado, Andréia, e cada um de vocês também pela atenção. Não se alongou, não, já não. Foi tranquilo, dentro do tempo aí. Tá, vou também compartilhar aqui para a gente já passar por encaminhamentos, né? Falar um pouquinho do que eu ando fazendo. Eu de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022 em pós-doc, né, na PUC do Rio, no Departamento de Engenharia Industrial. E aí, desde então, venho participando de um grupo chamado Núcleo de Organização, Inteligência e Saúde. É um grupo bastante produtivo nessa área, produzindo um artigo, até conversei com o Sandro à época. O Sandro fez um artigo falando do bolsonarismo e das diferentes taxas de óbito nos municípios brasileiros, e a gente fez um artigo, eu e Ricardo, falando um pouquinho sobre as diversas variáveis explicativas que ajudam a explicar essa diferença de óbitos, e é claro que o bolsonarismo entra como uma das variáveis explicativas importantes. Agora a gente está desdobrando esse artigo, procurando identificar diferenças nas 3 ondas, né, nas 3 ondas da Covid. Estou encerrando também um artigo que é uma narrative review sobre impacto da vacinação, impacto populacional, né, na vacinação, a partir de estudos de diversos países. Então, assim, eu meio que estou inserido nesse grupo de pesquisa, mesmo depois de encerrado o meu pós-doc. Estou com uma pesquisa em curso na minha área de interesse principal, que é a área de redes. Então, eu estou tentando estudar a relação custo-benefício, né, de participação em redes de cooperação horizontais a partir da perspectiva do empresário, né, olhando práticas coletivas que podem ser adotadas, o que eles ganham com isso, quais são as dificuldades principais para eles adotarem essas práticas, quais são, assim, fatores diversos que podem contribuir e inibir o processo inovativo. A ideia é ter uma pesquisa inicial aqui em Salvador, né, com as pequenas empresas de alguns setores específicos, e estamos desenvolvendo uma parceria com a Unicinos para que a gente possa fazer uma comparação entre a realidade baiana e a realidade gaúcha, onde eles tiveram durante longo tempo um projeto grande de rede de cooperação. Tá? E, finalmente, a gente está com um projeto que foi apresentado para o pessoal do SEBRAE, né, e o pessoal do Conselho, que a ideia é de fazer uma capacitação, que pode ser um curso de especialização, a gente está desenhando ainda, para montar uma rede de desenvolvimento, né, para pensar o desenvolvimento do estado da Bahia. Então, assim, eles estão preocupados em ter uma participação mais forte nessa discussão, né, e a ideia é que essa capacitação possa trazer esses elementos, que é uma capacitação onde cada disciplina gera um produto no sentido de construção de uma rede de desenvolvimento. E aí está me interessando agora pesquisar um pouco essa questão de governança em termos de estruturação de rede de desenvolvimento e resultados de desenvolvimento nos diversos estados. Então, o Ceará tem um projeto Ceará 2050, né? Alguns outros estados têm projetos de desenvolvimento de mais longo prazo. E como é que se estabeleceu as governanças e como é que, em função dessas governanças, esses projetos de desenvolvimento vêm andando no país. Esse é bem incipiente, a gente não tem nada, então uma proposta em formação, né, que seria interessante, com certeza, ter mais adeptos e ter colaboração aí de colegas que possam se interessar pela agenda e entrar aí. É lógico que esse tema é bastante transversal, porque vai dialogar com o desenvolvimento das mais diferentes perspectivas, né? Então, certamente é uma oportunidade da gente interagir. E só um comentário que eu queria falar com o Leandro e com o Genaldo, né, porque ele falou da Agência de Inovação Social. Eu vejo que esse sopro, né, de vitalidade que Leandro pode trazer para a nossa agenda, Genaldo, é muito interessante, sim, né? E a gente pode pensar em alguma coisa mais voltada para uma agência em que a tecnologia possa ser um vetor importante, né, para o desenvolvimento de tecnologias sociais aí, e acho que a gente tem muito a conversar aí. Então, dá para ter uma convergência bem interessante, inclusive porque quarta-feira eu vou conversar com o Penildo, que eu estou com um projeto assim abrangente na área de extensão, né? Pensando num tripé de relação com o governo, com o terceiro setor e com a iniciativa privada
para extensão na Universidade Federal da Bahia como um todo. Então, em função dessa conversa aí, a gente pode ter uma boa agenda aí. Tá? Então, acho que era isso, pessoal. Acho que a gente viu muitas... Horácio, deixa eu te fazer uma proposta aqui. Diga. Eu acho que pela fala sua de Genaldo, e eu acho que Roberto também falou, brasileiro, de algum modo, acho que a Andrea falou, né? Ou seja, a Tânia falou, eu acho que a gente poderia depois, talvez, fazer uma outra rodada, talvez não com pesquisa, talvez até possa estar dentro daquela agenda que Silvio propôs na congregação, que é o primeiro, sei lá, seminário, não sei como é que ele chamou, evento, oficina, eu não sei como é que ele chamou, simpósio, colóquio, não sei, sobre extensão da UFBA. Eu acho que a gente deve vir com esse olhar da extensão, porque a gente tem essa agenda, não é, Genaldo? Lá no NPGA, a ideia, para a gente é muito caro isso, dentro do programa de pós-graduação, como é que a gente articula com a extensão e o departamento, Olivan e Dani, vai precisar muito estar liderando, junto com os colegiados, o processo de curricularização, que já se tornou obrigatório. A gente está, inclusive, no curso de EAD, de ADN pública, precisando do apoio aí, da gente discutir isso internamente, como é que a gente curriculariza a extensão, que não é só fazer extensão universitária, você tem que trazer isso para dentro do aluno, da sala de aula, com carga horária, com conteúdo, com referências bibliográficas, e que estabelecer parâmetros para que, de fato, o aluno, na formação dele, ele exerça a atividade de extensão como um processo formativo. Aí eu acho que a gente precisa, talvez, aí você se alinhar com o Silvio, porque ele aprovou na congregação, na reunião anterior, esse projeto que eu ajudei, eu acho que você leu também, né? A gente ajudou ele a fazer o projeto de extensão, dos projetos de extensão da escola. E eu acho que é o segundo momento que dá continuidade aqui, a esse evento. Dá licença, posso complementar o que Beth falou, Horácio? Sim, claro, Tânia. Bem, é o seguinte, eu estou de acordo com tudo, eu acho que nós temos já muitas convergências, muitas transversalidades, e complementando o que Beth colocou, eu queria falar, falei também com o Penildo sobre isso, se fala na curricularização da extensão. Vamos falar também na extensão do currículo. Por que a nossa escola não é mais aberta e mais acolhedora para pessoas, não só apenas egressos, mas pessoas que se formaram, tiveram atuações importantes no governo, em empresas, e estão hoje, digamos assim, com vida ganha, que é a questão da longevidade. Por que essas pessoas não são chamadas para contribuir com a nossa escola, com os nossos cursos? Então, eu acho que podia se fazer também esse caminho inverso, né? Curricularização da extensão e extensão do currículo. Abrir os cursos da escola eu acho para que outras. O projeto de Horácio caminha um pouco por isso aí, né? Quando ele trabalha na rede, né? A perspectiva da rede, né? Pois é, mas abrir intencionalmente, que a escola divulgue isso, né? Que ela acolhe pessoas para vir trazer a sua prática para as disciplinas dos cursos de graduação, da pós-graduação. E eu acho que aí temos também essas transversalidades conceituais, teóricas, que a gente devia, talvez, ter algum momento futuro, concordo com o Beth, de se continuar esse debate, né? Não fazê-lo muito longo, fazer assim sessões curtas, que eu acho que mantém mais o interesse, e continuar o debate. Parabéns aí, Horácio, pela iniciativa, eu acho que foi muito interessante. Que esses grupos de pesquisa realmente dialoguem e que a gente possa fazer esse diálogo, essa convergência entre pesquisa e extensão. Obrigada. Eu queria só reforçar aqui uma fala que o Genaldo faz sempre, em todo lugar que ele vai, né? Não que ele seja repetitivo, mas ele reforça, isso está bem claro no nosso projeto, no nosso relatório CAPES, né? Que ou seja, a diversidade que a nossa escola tem, né? Nossos programas de graduação, aliás, de extensão, não é, Tânia? Começa da extensão, chega na graduação, vai para a pós-graduação, e eu acho que essas pesquisas aqui, né, essas possibilidades ou potencialidade de pesquisa e convergências revelam isso, a diversidade da escola, né? A perspectiva de trabalhar com
com o público, com o privado e com o social. E eu me encanto quando eu vejo a possibilidade que o Horácio traz, né, de pegar esses 3 segmentos. Né? A gente reforça sempre isso, né, Genalto e Andréa, nas nossas discussões, né? Como somos diversos, plurais, ou seja, uma escola de administração de verdade, é uma escola de administração, porque ela pega várias correntes do pensamento administrativo, dos estudos organizacionais, da gestão social, e o que tiver mais a gente vai abrigando e trabalhando, né? Fazendo esse diálogo. E já complementando e finalizando, eu queria só dizer o seguinte: nós estamos com um projeto de um programa de formação multidimensional, que é o desenvolvimento social e ambiental de territórios, e que gostaríamos de a contribuição de todos na construção desse curso e no desenvolvimento. Né? Então, também vamos fazer um convite nesse sentido. Obrigada. Legal, eu acho muito bom. Acho que realmente é necessário fazer uma coisa semelhante em relação à extensão, sim. Acho que é super bem-vindo esse momento que a gente possa ter também com a extensão. Em relação a esse projeto, até depois dessa conversa, vou falar contigo, se der para falar na reunião do dia 28, uns 10 minutinhos, eu compartilho com os colegas lá também, nesse momento lá. Tá? Então, queria passar a palavra... Só manda para mim o e-mail, porque aí eu já jogo lá na caixinha de reunião, facilita. Deixa eu passar a palavra para a Andréia aí também, para a gente já ir finalizando. Joia. Na verdade, só para fechar realmente, assim, eu acho que foi super importante o Horácio ter proposto a gente retomar esse debate que a gente tinha iniciado lá atrás, em 2019. Eu fiquei pensando, né, eu adorei a ideia de Tânia e de Beth para a gente prorrogar isso, prolongar, né, para a extensão da curricularização e para também do próprio currículo, mas eu fiquei pensando assim, a gente vinha falando, e o Horácio sempre repete isso com muito vigor, a necessidade de que as pessoas conheçam o que vem sendo pesquisado, e daí a gente amplia para trabalhado na escola de administração, em termos de pesquisa, ensino e extensão, né? Eu fiquei pensando se seria possível, e daí eu não sei, Horácio, entrar em contato com as pessoas que aqui estão presentes, se a gente não pode pegar essa gravação e sim, por que não, já colocar isso como um material da escola de administração, no canal do YouTube da escola de administração. Primeira coisa que eu pensei foi isso. Acho que a gente poderia abrir para os professores que aqui não puderam estar presentes por qualquer razão, porque a gente sabe que é difícil juntar todo mundo, para fazer um ciclo 2, para de repente a gente fechar o que é que temos em termos de pesquisa no ano de 2022 na escola de administração, assim a gente já teria isso, para daí sim, não sei se seria no meio, depois, a gente faria uma proposta sobre extensão, e por que não uma outra sobre práticas de ensino diferenciadas que vêm sendo utilizadas dentro da escola. Eu acho que a gente fecharia um material muito rico para a gente ter. Nesse exato momento, por exemplo, nós, na coordenação do NPGA, a gente vai ter uma reunião presencial na UESC, por exemplo, meados de agosto, e a gente está precisando fazer um levantamento com as linhas de pesquisa, o que é que vem pesquisando. A gente já tem aqui material que dá um start incrível para a gente conseguir demonstrar um pouquinho do que a gente vem fazendo. Então, assim, pensar como é que a gente pode estruturar isso da melhor forma possível, assim, dizer que eu estou com o Horácio porque deve eu sei que eu sou uma vice ausente, Horácio, no seu caso do NAP, mas, assim, muito feliz de você estar conosco, podendo dar essa colaboração. Agora mesmo estou aqui de castigo, esperando minha filha fazer aula de vôlei para poder levar para casa enquanto a gente faz reunião, né, aquelas coisas básicas, né? Mas, enfim, dizer que estamos aqui para o que deve e eu acho que a gente juntar essas ideias e ver como é que elas podem casar com esses projetos que o Horácio está trazendo, tão inovadores, com essa vontade dos novos professores de fazerem tantas coisas interessantes, com essa energia inesgotável de professora Tânia Fischer, entre outros. Então, a gente vê como é que a gente consegue casar melhor tudo isso em propostas, não várias propostas diferenciadas, mas que a gente consiga, então, juntar isso em propostas coesas que interrelacionem tudo isso que a gente está falando. Acho que a gente tem um potencial só um gigante lembrete aqui. Se a gente for difundir esse vídeo, né, tem que ter autorização de todos, né? Não sei se por isso que eu falei de entrar em contato. E o melhor é ter avisado antes para a gente fazer maquiagem, cabelo. Nem pensei nisso antes, Dani, senão não estaria aqui. Esse primeiro seria suficiente que se a gente colocasse aprovado, aprovo, estou de acordo aqui no próprio chat.
Sim, se todos que estiverem aqui já aprovarem, a gente pode pegar a relação de quem saiu depois, porque assim, eu vi que tivemos picos de 21 pessoas, e daí a gente vê com quem saiu, isso não é difícil de levantar. Inclusive lá no grupo do NAP, eu não sei se o Horácio viu, creio que ainda não, a gente teve uma aluna até que se ofereceu para fazer uma espécie de uma tabela com isso, sistematizando um pouquinho do que a gente discutiu aqui hoje, que eu acho que vai ser riquíssimo. Eu também estou de acordo, vou escrever aqui também. Ok, então... Gente, por favor, deem o de acordo aí para facilitar a nossa vida. Quem tiver de acordo, claro. Espera que eu mandei. Quem também não tiver, tem que dizer. É. Não estou de acordo. A gente pode fazer uma edição. Edição, é. Então, acho que a gente está cumprindo direitinho, né? Começamos às 5 pontualmente, terminando às 7 pontualmente. Acho que foi ótimo. A ideia, a gente está com o site do NAP pronto, só que ele não tem conteúdo, né? Na verdade, tiveram várias coisas que a gente começou a trabalhar, mas a gente não trabalhou no upload das informações que a gente começou a levantar, mas a ideia é que a gente faça isso agora nesse segundo semestre, que a gente possa ter o site também como um espaço que eventualmente funcione como marketplace em termos de demandas de pesquisa, né? Questões que possam ser colocadas lá e a gente possa estar se ajudando, né, nesse projeto, estar interagindo, estar se inserindo eventualmente em pesquisas que apresentem demanda e que nos interessem, né? Que estejam abertos a receber novos colaboradores. Então, eu acho que é isso, né? Interagir é o mais importante, a gente criar esses canais para a gente ter uma visão mais estruturada do que a gente faz e poder fazer mais coisas juntos, né? Acho que esse é o propósito desse passo que a gente tinha dado já em setembro e tivemos que recuar um pouquinho, mas estamos novamente andando nesse caminho. E aí agradecer muito a presença de todos, né, de todos os colegas, de Sandro aí que desmarcou, inclusive, outra reunião para estar aqui com a gente, tá? De todos os alunos, egressos também, que muito e desejar melhoras, né, da Covid para a Sandra e para a Daniela, né? Fiquem bem, né? E não cheguem perto da gente, por favor. Já estou bem, estou ótima. Pode deixar. 10º dia, quarta-feira, Beth. Quarta-noite eu estou na Fonte Nova. Exatamente. Quarta eu vou na... Daniela já está pronta para ser reconduzida ao cargo. Eu devia ter me afastado, devia ter deixado com o Olivan, não era, nem pensei nisso. Olha. Eu acho que você já está testando o Olivan para ver se ele aceita que você vai ficar aí meio adoecida, meio sozinho. Você consegue ter lombo para carregar o piano, né? Abraço, gente. Um abração, hein? Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, turma. Um abração. Todos e a todas. Boa noite. Tchau. Obrigado pela oportunidade.